Então, lidar com a agenda médica, com a demanda espontânea e a demanda programática, ela não é só uma questão de atenção primária também. Ela poderia ser uma questão de especialista. Porque muitas vezes o paciente ele precisa de uma consulta naquele dia. Porque as pessoas estão trabalhando também, as pessoas têm mais o que fazer. Então, como a janela para o trabalho, às vezes a pessoa tem um prazo, às vezes a pessoa tem alguma coisa para entregar, ela vai deixar o cuidado de saúde dela por último. Então, ela vai depois do trabalho. Então, flexibilizar a agenda por um horário estendido seria válido para o acesso para o paciente com esse serviço de saúde poder fazer o vínculo com esse serviço de saúde. Depois, fazer a coordenação do cuidado para o resto da agenda é mais fácil. Mas, depois que você consegue calcular mais ou menos quantos pacientes precisam de um atendimento espontâneo, né, daquele dia, com pacientes que você precisa marcar retorno, então você consegue ter uma habilidade maior para diminuir o tempo de consulta, você consegue oferecer um serviço melhor de saúde, se comunicar melhor com o paciente, diminui o tempo de espera. Então, tudo fica mais eficiente se você trabalhar com os números prévios que você considera. Então, a primeira coisa é saber com que população que você está atendendo. Porque um médico, não importa o que ele faça, ele sempre vai ter uma quantidade de vagas para oferecer. Isso pode ser clínica ou cirurgia. Se o cara ele demora X tempo para fazer tal coisa, ele trabalha tantas horas por dia, é o que ele consegue oferecer. Acabou. Então, se ele demora 20 minutos para atender um paciente e ele trabalha 8 horas por dia, ele vai atender 24 vagas. Acabou. Não tem como criar tempo, não tem como criar espaço, vaga e como se fosse encaixe de paciente. É isso que eu queria trazer. Porque quando você começa a se preocupar demais com aquele paciente não pode ser atendido em outro dia e a sua vaga está bloqueada, sua agenda está bloqueada para um mês, por exemplo, você começa a fazer encaixe. Fazer encaixe, você já atrasa os outros pacientes que estavam programados. Ou seja, você já termina mais tarde, você já fica estressado e todo mundo, o médico abre a porta e está com aquela sala cheia. Então isso vai criando uma bola de neve de ansiedade para lidar com uma demanda que o médico ele começa a cair a qualidade do atendimento. Então, quanto antes ele conseguir organizar melhor a demanda espontânea e programática, melhor a eficiência do sistema. Então, se ele marca uma agenda e ele lota essa agenda sabendo que ele vai ter encaixe, por que não deixar aquela vaga espontânea? E outra forma é a falta, né? Se você marca todas as suas agendas, você marca paciente agendado com muita antecedência, sempre vai ter uma porcentagem de falta. E aí o médico, que ele faz para lidar com essa situação? Ele acaba marcando mais pacientes. Sabendo que tem uma porcentagem de falta, ele faz um overbooking da própria agenda. Só que se ninguém falta, ele dá um tiro no pé. E aí ele se estressa mais ainda. Então... E pede mais exame. Para lidar com a demanda. É complicado, né? E o encaixe tem essa função esquisita, né, no sistema de saúde. E outra, né? Além do encaixe, quando a pessoa finalmente ela consegue passar com o médico, é tão demorado ela conseguir um lugar na agenda do médico, que quando ela estava com problema, provavelmente no futuro essa consulta vai ser uma consulta fútil, né? Vai ser uma consulta de pedido de exame que em geral ela não precisa, ou ela falta. Ou vai ser uma consulta fútil, porque ela levou 3 meses para conseguir ficar de frente a frente com o médico, ou ela vai faltar, porque fala, mas já sarei mesmo, né? Então, tem mais esse problema, né? Então, existem algumas estratégias de como lidar com essa agenda, né? Tem exemplos de consultas que, em geral, ficam como prioridade de atenção básica, né? Pré-natal, puericultura, né, que é o cuidado da criança, do crescimento e desenvolvimento da criança,
Pré-natal, puericultura, vaga para idosos, dependendo do lugar, se tiver muito a quantidade grande de pacientes com tuberculose, enfim, tem algumas coisas da agenda que em geral se coloca como prioridade. E isso já trava a agenda de alguma forma. Mas existem algumas estratégias que são, por exemplo, criar consultas em grupo para pacientes, por exemplo, com diabetes e hipertensão, né? Então você cria consultas em grupo, até grupos de mães, às vezes, em puericultura. São estratégias de você desafogar um pouco a agenda e colocar espaços para a demanda espontânea e a demanda programática de pacientes que você precisa ter retorno, né? Então, essa é uma das estratégias. Uma outra estratégia interessante para tentar desafogar a agenda é a verificação de exames ser feita fora ou para outro profissional ou fora do horário, né, de atendimento. Porque tem isso também, né? A gente é responsável por muito trabalho burocrático, né? Então, um administrativo... Putz, lá a gente tem renovação de receita, laudo para transporte público, laudos em geral. Perícia, INSS, né? Então, isso tudo acaba também criando um horário administrativo que, em geral, bloqueia a nossa agenda, né? Então, é difícil, né, cara? E assim, o que, em geral, eu vejo o pessoal que trabalha para planos de saúde, o cara usa o plano de saúde por um tempo para criar a carteira dele de clientes. Uma vez que ele fica, entre aspas, famoso, ou né, consegue fechar uma agenda inteira com consultas pagas diretamente para ele deixa o convênio assim, no instante que ele consegue criar uma carteira suficiente, ele deixa de lado. E outra, existem convênios em geral, dependendo do convênio, você só consegue vaga daqui a 3 meses. E é por um problema que talvez você nem tenha, que nem o exemplo que a gente dá. Dor no peito. Aí você abre o livrinho do convênio lá, hoje em dia o aplicativo do convênio, e procura um cardiologista. E vai ser especialista, hein? Vai ser a subespecialidade, enfim, né? Um cara de, sei lá, que trata de doenças coronarianas, né? Um cara mais ultra especialista, sei lá. Aí você procura o cara tem uma agenda dele lotada, que ele reserva vaga para os pacientes que pagam direto e os pacientes convênio. Você vai passar com ele daqui a 3 meses. Aí quando vai ver, ele pede uma bateria de exames. Eventualmente você descobre que o seu problema não era cardíaco.